Fala Joe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, onde eu discuto estratégias sobre como investir o seu dinheiro no Japão e multiplicar o seu patrimônio. Eu sou o Thiago Alves e no vídeo de hoje a gente vai descobrir se é possível começar um investimento em ações com pouco dinheiro. Bora pro vídeo, Joe! E é isso aí, Joe. Antes da gente começar com as nossas pautas, você precisa deixar o like aí para participar do crescimento de likes aqui do canal e também se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos sempre que eu postar e deixa um comentário, que eu gosto de ler o comentário. E eu sempre separo aí um dia para a gente responder, para eu responder todo mundo. Então deixa seu comentário aí se você tiver uma dúvida, beleza? E aí, é possível ou não começar com pouco dinheiro para comprar ações, né? Já que essa daí é uma das perguntas que eu mais recebo. Sim, é possível com pouco dinheiro. Tem ação que custa 200 ienes e tem ação que custa 70 e poucos mil ienes. Então a gente tem essa gama gigantesca, depende do que é pouco para você. 200 ienes para mim é bem pouco, mas tem ações, por exemplo, a Toyota que está ali custando perto dos 2.000, porque ela fez ali um desdobramento. Então a partir de 2.000 ienes você consegue comprar uma ação da Toyota, você consegue... Eu tô falando que é perto de 2.000, não exatamente 2.000, beleza? Verifica a cotação, também não é uma indicação, mas é só para exemplificar aqui para você. Quando você compra uma ação que nada mais é do que um pedacinho da empresa, você acaba se tornando sócio dela. E se tornar sócio significa que você vai participar do crescimento da empresa e também, se a empresa resolver distribuir dividendos, você será remunerado em forma de dividendos ou dinheiro que cai lá na sua corretora. Para você comprar a ação de uma empresa, só por curiosidade, talvez você até saiba, essa empresa precisa abrir o capital. E quando ela abre o capital, ela faz um IPO na bolsa, no nosso caso, na Nikkei. Beleza? Ela vai lá na Nikkei, faz um IPO, que significa oferta pública de ações. IPO é a Initial Public Offer, em inglês, se você tiver curiosidade. Quando ela abre, o capital, a gente, pessoa física, fundos de investimento, bancos conseguem comprar ali um pedacinho da empresa. Depois que a empresa fez a sua avaliação ou seu valuation, que é o quanto a empresa vale. Geralmente uma empresa faz IPO porque ela quer investir nela mesma e a forma mais barata de conseguir dinheiro é vendendo uma parte dela. É mais barato que se ela fizesse aí um empréstimo bancário, por exemplo, que teria juros. E aí, nesse caso, a gente consegue comprar um pedacinho da empresa. Vamos supor que a empresa precise de 100 mil porque ela quer investir em tecnologia. Então, se ela foi avaliada ali em $1 milhão, 100 mil é 10% da empresa. Então, 10% da empresa que foi dividido em vários pedacinhos vai para o mercado. Quando falo ir para o mercado, é ali na bolsa mesmo de valores. É onde a gente tem a oportunidade de comprar essa ação, que é um pedacinho. Então você vai ser dono ali da mesa, da cadeira, dos ativos tangíveis. Se a empresa tiver frota de carros, você também ali vai ser dono da calota do carro, do ar-condicionado e tal. É essa mentalidade que você tem que ter, de quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa, você está se tornando dono, e como dono você quer ver o negócio crescer e prosperar, e você não vai ficar especulando com aquilo. É com pensamento de longo prazo que você precisa comprar uma ação. Qual que é a diferença, por exemplo, da ação para as demais classes de ativos? Geralmente, quando se compra uma ação, ela é mais volátil, ela varia mais do que, por exemplo, um REIT ou um ETF, por exemplo. Só que depende também aí do objetivo do ETF. Se o objetivo do ETF for replicar um índice, ele vai acabar sendo mais conservador do que uma ação. Se o objetivo do ETF é empresas de tecnologia, pode ser que seja um ETF um pouco mais arrojado, mais agressivo. Por exemplo, o ARK, ARK, se eu não me engano, ou é um K ou 2 no final, da Cathie Wood, se eu não me engano, que são ETFs mais arrojados. Infelizmente a gente não tem acesso aqui pela SBI ou Rakuten para comprar esse ETF, que rende aí coisa assim acima de 100% no ano, sabe? E ela acertou muito comprando umas ações aí de rápido crescimento.
Outra principal vantagem assim, que eu acho é que com as ações você consegue fazer o stock picking, que nada mais é do que selecionar a ação, e você consegue achar ações que estão abaixo do valor intrínseco ou abaixo do valor do que a empresa deveria valer, entendeu? Comparado, por exemplo, aí com um rate. Quem compra um rate, na verdade, está preocupado, né, ou tem objetivo não de que o rate renda, ele acaba rendendo. Inclusive o índice dos rates, ele rendeu mais do que as ações, tem rendido mais do que as ações ultimamente. Mas isso se você pegar todas, né, as 225 da Nikkei, e comparar com o índice ali dos rates, você vai ver que os rates, eles no geral renderam mais. Porém, se você fizer o stock picking das ações especificamente, pode ser que você saia melhor. Quem compra o rate acaba comprando para ter uma remuneração ali, porque eles são obrigados a pagar dividendos, né? 95% da receita deve ser distribuída para o acionista em forma de dividendos, no nosso caso aqui 2 vezes por ano. Com as ações, não são todas as ações que distribuem dividendos. Porém, eu identifico e acho que, dependendo da sua estratégia, você consegue sim montar uma carteira de ações previdenciárias, que são ações ali que são mais de setores mais perenes. Ao mesmo tempo, você consegue montar uma estratégia para multiplicar o seu capital selecionando ações abaixo do valor de mercado e esperando ali ela se valorizar. Fazer isso se chama stock picking, beleza? Que é você selecionar a sua ação. Outra coisa que dá para fazer com a ação, que eu acho outra diferença em relação às outras classes de ativos, é que você pode categorizar, que inclusive é a estratégia que eu uso na minha carteira. Aí você pode categorizar elas, porque a cada momento que a gente vive assim na economia, dependendo de como a economia estiver, cada empresa reage de alguma forma, de um jeito, cada empresa reage de um jeito. Então, vamos supor que eu, às vezes, vira e mexe, eu estou falando aqui, empresa cíclica, que são empresas de commodities. Quando a economia está aquecida, ou quando as commodities disparam, assim, que o minério de ferro está caro, o petróleo está caro, coisas relacionadas a essas commodities, por exemplo. Muito provavelmente a ação dessas empresas, ela também tende a se valorizar. Por outro lado, empresas de bem de consumo, por exemplo, uma P&G ou uma KO, da vida KAO, que vende sabonete, umas outras coisas aqui, né, que está no nosso dia a dia, elas não vão, disparar quando o minério de ferro ele sobe, entendeu? São empresas que são mais ali estáveis. Quando a economia está aquecida, ela performa bem, só que não excelentemente, mas quando a economia vai mal, ela serve como uma proteção aí para sua carteira, além de ser boa pagadora de dividendo, o que a empresa cíclica não é. Então, só para você ter ideia, eu acho isso uma grande vantagem dentro das ações, que é o diferencial, o principal diferencial aí, de acordo com a minha estratégia com as outras classes de ativo. Você sabe qual é o maior benefício de se investir em ações? É que é o seguinte, com ação você consegue montar estratégias mais assertivas. Como eu acabei de falar, você consegue categorizar a ação e, dependendo do momento da economia, cada ação se comporta de um jeito. Comparando, por exemplo, ações com o Jerito. No Jerito não tem como você categorizar, né? É claro que tem ali dentro deles galpões logísticos, tem escritórios, tem Jerito de casa, tem Jerito de hotéis e tal. Claro que conforme a economia, por exemplo, se estiver bem aquecida, tal, o dinheiro está rodando muito, o pessoal, vamos supor que goste de viajar. Aí os hotéis bombam. E os Jerito de hotel, né, tendem a pagar bons dividendos, além de valorizar. Outra coisa, eu costumo dizer, se você me segue aqui um bom tempinho, que economia é comportamento. E a gente mudou nosso comportamento comprando mais online. Aí você precisa do que se você comprou online? De galpão logístico, né? Então, os rates que tem galpões logísticos, eles costumam valorizar e fechar o ano aí no azul ou no vermelho, que é quando fica vermelho aqui, significa que está indo bem as coisas.
Só que de maneira geral não tem como você categorizar, por exemplo, que eu categorizo assim: empresas de rápido crescimento, crescimento moderado, crescimento lento, empresas que têm ativos escondidos, ou seja, vamos supor, o McDonald's. O negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, ele é do ramo imobiliário, e aí você tem os terrenos do McDonald's. Esses são os ativos escondidos. Quanto será que o terreno que o McDonald's possui, o McDonald's é a empresa, todos os terrenos aí espalhados em tudo que é canto, quanto será o valor desse real estate comparado com o que de fato o McDonald's vale? Às vezes, só o valor do terreno, dividindo pelo número de ações, é muito maior do que a cotação da ação em si. Aí você tem também empresas cíclicas, né, que são geralmente empresas de commodity, e também empresas de turnaround, que são empresas que estão ali à beira da falência, mas que pode dar uma reviravolta, e nessas você pode ganhar muito dinheiro. Essas são um pouquinho mais difíceis de identificar. E são as 6 categorias que a gente tem. No rate não tem como você categorizar dessa forma, entendeu? E também é um pouquinho mais fácil você identificar pelo comportamento do gráfico esse tipo de categoria nas ações. Se você balancear certinho, por exemplo, tendo empresas confiáveis, que são as que o Peter Lynch chama de stalwarts, para você receber dividendos, beleza, e também para proteger a sua carteira se tiver uma crise, elas vão bem. Por exemplo, dentro de uma crise a pessoa pode ir menos em restaurante, mas não vai cortar o cereal, ou não vai deixar de comprar sabonete, creme dental, tal, essas coisas que tá no dia a dia, entendeu? Então pode até diminuir ou cortar outras coisas, passear menos, sair menos de carro, gasta menos combustível, só que creme dental, shampoo, itens de higiene, né, que são essas empresas de bem de consumo, sempre vai precisar desse tipo de produto. Então elas são muito boas para proteger a sua carteira no tempo de crise. Isso daí dá para você fazer com ações, só que não dá para fazer tanto ali com o J-Rito. Outra coisa que eu acho muito da hora, assim, na questão de ações, é o repasse para o consumidor. O que é o repasse para o consumidor? Vamos supor, o dólar tá caro, tá ficando caro aí, hoje tá mais ou menos aí por volta de 118 ienes. O que encarece? Por exemplo, o trigo, que é uma commodity que está atrelada ao dólar, tal. Então toda a cadeia que a alimentícia, logística, que está atrelada ali ao dólar, tende a ter uma certa inflação, tende a ficar um pouco mais caro. E aí esse custo adicional ele tem que ser repassado para alguém e passa para o consumidor final. E aí outra coisa também, né, que a gente pode falar aqui, que pode ser dúvida da grande maioria, assista o vídeo que eu falo se vale a pena investir na crise, que é qual é o melhor momento para investir em ações. Aí é o seguinte, depende muito da sua estratégia. Se a sua estratégia, por exemplo, é dividendos, às vezes o preço de tela nem importa tanto. E aí que entra a parte de categoria de empresa. Se você pega essas empresas confiáveis, empresas de bem de consumo, ou tipo bancos, empresas de telecomunicação, empresas que são do ramo de energia, mais especificamente elétricas, né, ou linhas de transmissão e tal, essas são boas pagadoras de dividendos, né? Então, mas presta atenção porque não são todas empresas aí que produzem energia que pagam dividendos. Aqui no Japão tem uma inclusive que, cara, é muito barata, é Tóquio alguma coisa, o nome dela, custa 300 e poucos ienes, e quando você faz a mudança aqui no Japão, você pode, por exemplo, selecionar essa empresa para ela fornecer energia para você, entendeu? Ela é uma empresa pequena, apesar de ser barata, tipo custar 300 ienes, ela não paga dividendos. Já uma outra que é maior, custa 1.300 e pouco, se eu não me engano é Kansai Electric, alguma coisa assim, e já ela paga dividendos regularmente aí. Então você tem que prestar atenção, porque dentro dessas empresas que eu falei, não são todas que pagam dividendos. Então qual o melhor momento? Bom, depende da sua estratégia. Sua estratégia é dividendo, começa a comprar agora, não veja muito o preço de tela se você quiser focar em dividendos.
Tem pessoas que falam que os mercados são eficientes, aqui pode ser que eu esteja falando um pouco técnico ou tal para você, mas assim, o preço a teoria dos mercados eficientes é que o preço de tela é toda a informação que você precisa ter. E aí toda informação que tem, aquilo é o que a empresa vale. Por outro lado, né, você pode fazer sim um valuation e procurar empresas que estejam abaixo do seu valor de mercado, que é abaixo do que ela realmente vale. Empresas abaixo da tabela FIPE, tipo isso, para você entender, entendeu? E outra coisa, dependendo da sua estratégia, eu só quero empresas de rápido crescimento, eu quero multiplicar a minha grana na bolsa. Então você precisa focar em, realmente você tem que procurar por preço, tem que fazer um garimpo, tem que achar uma empresa boa, com um preço que está abaixo do que ela realmente vale, e comprar ela e aguardar. Então depende da sua estratégia, você vai ter momentos diferentes aí de comprar uma ação. E de repente, se eu não quiser investir em ações, ainda com pouco dinheiro, tem ETF. Com pouco dinheiro também você consegue comprar ETF de rate que custa 1.000 e poucos ienes. Ou também, você quer um pouco pesado, mas por exemplo, o Nikkei 225 custa aí perto ali dos 24 mil ienes, 25 mil ienes, por aí. Tem o S&P 500 também, um pouquinho mais caro, tá ali perto do 40 mil, por aí. Vou até ver aqui rapidinho. Isso mesmo, acabei de ver aqui, o SPY, né, que é o da bolsa lá de Nova York, 417 dólares. Aí convertendo para iene vai dar algo sim, perto de 45, entre 45 e 50 mil ienes para você comprar uma cota dele. Mas se você quer começar com pouco, tem o ETF de J-REIT também que você pode comprar. Quando você compra o ETF de J-REIT, você está comprando todos os J-REIT. Para mim, não tem nem o que analisar, cara. Se você está comprando tudo, me vê tudo aí, tudo que tiver você me dá. Então, o que você vai avaliar? Tem também títulos do governo, né? Não só do governo japonês, mas também você pode comprar títulos do governo americano. Só que dentre esses ativos que eu falei aí para vocês, né, a desvantagem é que você não participa diretamente do crescimento da empresa, né? Isso daí é uma desvantagem, na minha opinião. Por exemplo, se você comprou um ETF, você não vai participar do crescimento da empresa, entendeu? Porque são várias empresas que estão ali dentro. Assunto para outro vídeo. Por onde começar? Você tá cansado de saber que eu vou falar isso aqui? Começa pelo que você já conhece, as empresas que estão no seu dia a dia. Se você vai no Starbucks uma vez por semana, você sabe que o Starbucks tem ações. Se você vai no Comedas uma vez por semana tomar um café, sabe que o Comedas tem ações. Os Combini, 7-Eleven Holdings também tem. Se você usa o Correio do Japão, Japan Post, também tem ações. Se você vai abastecer o seu carro no posto Eneos, também tem ações. Então, uma vantagem, começa pelo que você conhece, mas não vai comprar ação só porque você gosta, entendeu? Ela serve para você ter uma referência, tipo, cara, abastece no Eneos, será que é uma boa empresa? Aí você vai fazer ali a sua análise fundamentalista. A diferença, por exemplo, comparando com um J-REIT, é que você não vê estampado na frente de um prédio qual o J-REIT que aquele prédio funciona. Porque o J-REIT nada mais é, cara, do que uma empresa que detém ativos imobiliários. Então, quando a gente está andando na rua, às vezes a gente não sabe que rate que é aquele. É fácil, às vezes, a gente saber quando pega a estrada, alguma coisa, que a gente vê um galpão logístico, às vezes está lá o símbolo dele. Aí você consegue identificar. Só que no dia a dia é muito mais fácil você identificar ações. Então, como você conhece? Então, como você começa? Observando ali o seu dia a dia, investindo naquilo que você conhece. Às vezes até a empresa que você trabalha pode ter ações na bolsa de valores, você nem sabe, ou algum cliente da empresa que você trabalha é o fornecedor. E você sabe onde que as pessoas mais erram na hora de comprar uma ação? Por exemplo, erra assim. Eu falei de Toyota aqui, ou falei de Starbucks, aí você vai lá e compra, só porque eu falei. E aí você compra no momento errado, a ação cai, você não sabe nem por quê. Outra coisa, dica quente, aquela ação mais falada do momento. Todo mundo tá falando, sei lá, Tesla, quando tava subindo assim horrores e tal, todo mundo tá falando de Tesla e todo mundo comprando Tesla e tal, e aí pode ser um erro, né? Porque você pode estar comprando no momento errado e sem nem saber o porquê, só porque você ouviu
uma dica quente. Isso daí não é legal, a maioria das pessoas erra nesse ponto. Outra coisa, você comprar ações que são baratas sem nem saber o que a empresa faz. Por exemplo, a gente está falando aqui de começar com um pouco de dinheiro também, certo? Tem ação sim que custa 200 ienes. Sabia que o Léo Palace, ele tem ações, cara, no mercado. E as ações dele é muito barata. Eu vou até ver aqui rapidinho. O Léo Palace 21, mano. Ele é listado no ticker 8848. E ele tá valendo 183. Aí você vai e compra só porque é barato, entendeu? Mas às vezes a ação, cara, nem tá rendendo tanto, nem é tudo isso, tal. Eu tô até vendo aqui, por exemplo, em um ano ela rendeu 22%. Só que em 5 anos ela tá menos 69%. E desde o seu IPO, menos 63%. O Léo Palace em 2006 aqui, pelo que eu tô vendo, chegou a valer 3.420 ienes por ação, cara, e hoje tá aqui, ó, 183. Aí você vai lá e compra sem nem saber como o Léo Palace faz dinheiro. Não sei se é apenas alugando casa aí para estrangeiro, mas esse é um outro erro que as pessoas cometem. E como investir em ações com pouco dinheiro, né? Então, como eu disse no começo do vídeo, que é pouco dinheiro para você, meu amigo. O que é pouco dinheiro para você? 2.000 ienes é pouco dinheiro? Tem boas empresas que valem ali 2.000 ienes, perto de 2.000 ienes. 10.000 ienes é pouco dinheiro para você? Pelo menos no mês inteiro, você separar 10.000 ali para comprar uma ação, é pouco dinheiro, você consegue começar. Claro que quando você for começar, nunca investiu na vida, tal, compra apenas uma ação. E aí você tampa, né, o valor dela e olha só a volatilidade ali da porcentagem, beleza? Se você aguentar aí as nuances, ter estômago, que nem agora você precisa ter estômago porque o mercado está caindo. Se você tiver estômago para suportar as nuances do mercado, as altas quedas que tem no mercado, com certeza você vai se sair bem e aí você pode comprar um pouco mais, começar a formar a sua carteira, beleza? E é isso aí, Joe, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu agradeço por você ter ficado comigo aqui até agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like, minhas redes sociais estão aqui embaixo, me segue lá. O Instagram é a rede que eu mais uso, apesar de ter página no Facebook, também deixa o comentário aqui. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, eu gosto de ler e também separa um dia para responder todo mundo. E é isso aí, Joe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima e tchau. Valeu, Joe. Até a próxima.